158 do Código Penal, né? Então hoje a análise vai ser aí na sequência, o crime de extorsão, tá? E de antemão já falo para vocês, em determinadas circunstâncias já vi pessoas falando assim, o crime de roubo ou extorsão. Não, tá? São distintos, as condutas são distintas, tá bom? Os dois crimes têm uma semelhança, perdão, tem uma boa semelhança, né? Mas eles não se confundem. A tipificação em artigos distintos, a conduta também é distinta, tá? E não é isso que a gente vai estudar hoje. Então nós temos o crime de roubo, lá no artigo 157, cuja conduta é subtração, mediante violência ou grave ameaça. E lá os desdobramentos. Aqui no artigo 158 nós temos o crime de extorsão, né? Que continua havendo violência ou grave ameaça, mas para que ocorra a vítima tenha uma perda patrimonial, a conduta é distinta, não é mais mediante subtração. Aqui a conduta é mediante constrangimento. Vocês acabaram de fazer o fichamento envolvendo o crime do 146, do constrangimento ilegal. O crime de extorsão é o crime de constrangimento ilegal mais o crime de furto. Tá? Em outras palavras, nós estamos diante de um crime aqui, na verdade, de novo, né, pura ofensivo, atinge dois bens jurídicos, é um crime composto por dois outros delitos. O crime de furto, que envolve a subtração, obrigatoriamente, né, desapossamento de bens, coisa alheia, tá? Mediante que tipo essa subtração é obtida, de que maneira, né? Mediante constrangimento, não mais mediante subtração, tá? Então esse desapossamento patrimonial é obtido mediante constrangimento. E o fichamento lá do constrangimento legal, que vocês acabaram de fazer, está fresco aí com vocês, é o comportamento que a gente vai analisar hoje aqui, inclusive o núcleo do tipo do artigo 158, tá certo? Então vamos fazer a leitura daqui do artigo 158 do crime de extorsão e a gente vai desdobrar sobre ele, tá? Diz lá o artigo 158 do CP. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar, que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, preceito secundário é o mesmo do crime de roubo, reclusão de 4 a 10 anos e multa. E esse é o crime que a gente vai ver hoje, então. Tá? Então, o crime de extorsão tem lá como objetividade jurídica, senhores, o patrimônio, né, das pessoas e tá, ao mesmo tempo, porque ele é um crime pluriofensivo, atinge mais de um bem jurídico, ele atinge tanto o patrimônio das pessoas quanto a liberdade das pessoas, né? A liberdade agora de deixar de fazer o que ela quer, que as pessoas querem, para que elas tenham liberdade. E aqui, na verdade, então você tem a união dos crimes de furto mais constrangimento ilegal, artigo 146, tá? Essa é a nossa objetividade jurídica, então. Continua sendo a defesa do patrimônio, aliada à liberdade das pessoas aí de ir e vir e fazer o que elas quiserem, certo? Objeto material. O objeto material aqui é distinto do crime de roubo. Lá no crime de roubo e no furto também, era coisa alheia móvel. Aqui na extorsão é distinta. Veja a redação do tipo penal. Constranger alguém mediante violência ou ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Não fala mais em coisa alheia móvel. Então essa indevida vantagem econômica, senhores, né? O que eu devo entender como indevida vantagem econômica? Indevida, aquilo que era ilícito. Eu não devia aquilo para aquela pessoa, né? Se aquilo que a pessoa, mediante violência, quer obter porque era devido, eu não tenho um crime de extorsão, eu vou para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, lá o artigo 345 do Código Penal, é outro delito, tá? Indevido, então, é aquilo que era ilícito, é aquilo que era errado, eu não devia aquilo para aquela pessoa, tá certo? A justiça com as próprias razões, aí, que o nosso sujeito deve alguma coisa e é obtida mediante violência, eu vou para outro crime, o crime do 345 lá, com violência ou não, tá bem? Vantagem econômica. Essa vantagem econômica, senhores, não é necessariamente dinheiro. E fazendo um paralelo com o crime de roubo, lá a coisa alheia móvel é aquilo que podia ser transportado, né? Algum objeto de valor que podia ser transportado. Aqui, indevida vantagem econômica, a vantagem econômica, senhores, não precisa ser algo que possa ser transportado, não. Pode ser, inclusive coisas imóveis, tá? Então, o objeto material aqui, que o sujeito quer obter mediante extorsão, senhores, pode ser também coisas imóveis, tá? Não é só coisas móveis, não, que tenham conteúdo patrimonial, tá? Então não é mais a coisa que eu possa transportar, a coisa alheia móvel, não. Aqui é qualquer vantagem econômica indevida, tá certo?
e depois eu vou para alguns exemplos, tá? O objeto material do crime aqui, então, é aquilo sobre o qual recai a conduta criminosa. Aqui nós temos uma vítima, né, uma pessoa física, sofrendo constrangimento para que a pessoa obtenha essa indevida vantagem econômica. Então, o objeto material aqui do crime de extorsão é a pessoa sobre o qual recai aí o constrangimento ilegal exercido contra ela, tá? Inclusive a pessoa que tem o desapossamento lá, o prejuízo patrimonial, tá? Núcleo do tipo. Núcleo do tipo, o verbo é constranger. Constranger, senhores, não é ficar envergonhado, passar vergonha, nada disso. Fiquei constrangido hoje, não. O verbo constranger, senhores, inclusive é extraído lá do crime de constrangimento ilegal, é obrigar alguém a fazer alguma coisa ou tolerar que alguém faça, tá? Nós vamos encontrar esse verbo constranger em outros delitos, tá? Além do crime de extorsão, de constrangimento ilegal, nós também temos esse crime, essa conduta de constrangimento no crime de estupro, tá? Aqui, o constrangimento, no crime do artigo 158, o constrangimento é voltado para a obtenção de vantagem econômica indevida. Lá no estupro, fazendo um paralelo, a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa, ou tolerar que se faça, né? Para que o sujeito obtenha alguma satisfação sexual. Também o comportamento é o mesmo, o núcleo do tipo é o mesmo, o verbo é o mesmo. O que muda é a finalidade. Se a finalidade do sujeito, então, é patrimonial, obrigo alguém a tolerar ou fazer alguma coisa, e a minha vantagem é estritamente patrimonial, eu estou diante do crime de extorsão, do artigo 158. Se fazendo já antecipando algo que vocês vão ver, no crime de estupro, se o constrangimento é voltado, obrigo alguém com finalidade sexual, tudo bem? Eu vou então para o crime de estupro. Então, na verdade, o que vai mudar, na verdade, esses delitos, é lógico que são bastante distintos, mas inclusive a previsão, mas o que está mudando, na verdade, se você for ver, o núcleo do tipo é o mesmo, o que muda é a finalidade, para que o sujeito age, tá bem? E aqui, então, ele quer tirar a capacidade de determinação da pessoa, ele quer obrigar, ele quer tirar a autodeterminação da vítima, e isso é imprescindível para que ele obtenha essa indevida vantagem econômica. E ele retira essa capacidade de autodeterminação da pessoa, né, o direito que ela tem de fazer o que ela quer, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, tá bem? O constrangimento, então, senhores, o que o sujeito obriga a outra pessoa a fazer é para que ela obtenha a vantagem econômica, tá? Exemplo, senhores, eu vou fazer um exemplo aqui para diferenciar um pouquinho com o roubo. Vou dar um exemplo com o roubo, o exemplo com o constrangimento, tá? Da extorsão. Vou dar um exemplo primeiro do roubo. Você está andando na rua, um sujeito vem, aponta uma arma de fogo para você e fala, me passa o telefone, me entrega o telefone, isso é um roubo, tá bem? Um assalto, o que for, né? Você vai e entrega o seu patrimônio, o seu celular, e o sujeito vai embora. Esse é o típico exemplo de roubo que acontece em qualquer via pública do Brasil inteiro, né? Ninguém tem dúvida que esse exemplo recai sobre um roubo. Agora eu vou mudar um pouquinho para a gente poder para um crime de extorsão. Ser abordado na rua, um sujeito vem e me passa os seus bens, me passa o telefone, me passa a sua carteira, me passa os seus objetos de valor. Aí você fala, não tem nenhum objeto de valor, não tenho telefone, só tenho minha carteira com meus documentos, não tem nenhum valor e tem um talonário de cheques. E o sujeito vai, então tá bom, me passa o seu cheque. Se você entregar o seu cheque por si só, lembra lá da aula que a gente falou do crime de furto, tá bem? Quando há uma subtração por si só de eventualmente cartão magnético bancário ou de folha de cheque em branco, tá bem? Esses objetos, né, essas coisas não têm valor patrimonial. Então, por si só, subtração de folha de cheque em branco não tem conteúdo patrimonial, logo então você nem falaria em crime de furto, tá bem? O mesmo se diz respeito ao mero subtração do cartão magnético, tá bem? Por outro lado, indo agora, por exemplo, do crime de extorsão, então se você fala lá para o sujeito, eu não tenho nada aqui, não tenho nenhum bem, mas eu tenho um talionário de cheque. Tá bom, aceito o seu talionário de cheque. O sujeito, então, sabendo que subtração ou de folha de cheque em branco não tem conteúdo patrimonial, ele não teria nenhuma vantagem econômica, então, direta. Em razão disso, ele fala assim, então assine aí as suas folhas de cheque, preencha as suas folhas de cheque. Veja, eu estou dando um exemplo, então, eu estou indo aqui para um crime de extorsão. Por quê? E aqui reside a diferença, depois eu marco melhor, a diferença do crime de extorsão para o crime de roubo. No crime de extorsão, senhores, do artigo 158, o comportamento da vítima, para que o sujeito obtenha a indevida vantagem econômica, é imprescindível. Ele precisa que a vítima faça alguma coisa para que ele obtenha a vantagem econômica patrimonial.
a indevida vantagem econômica. Sem a vítima, ele não consegue obter essa vantagem, tá? E nesse meu exemplo aqui, do que o sujeito exige que a outra assine lá a folha de cheque, tá bem? Estou constrangendo, estou obrigando ela a assinar as folhas de cheque. Senão eu não consigo obter uma vantagem econômica patrimonial. Mas um outro exemplo bom para você marcar aí que a conduta é de extorsão, senhores, é o seguinte. É o caso do sequestro relâmpago, assim chamado, né? O sujeito que vem, retira a sua liberdade de ir e vir, exige, veja lá, a vítima precisa, o sujeito precisa do comportamento da vítima, né? Ele exige que você, então, você não tem mais, ele já pegou seu celular, já pegou seus bens patrimoniais, mas ele quer mais. Ele quer também sacar valores da sua conta bancária, ou fazer compras, né? Que é comum também. Fazer compras lá com o seu cartão magnético bancário. E o que ele precisa de você, da vítima? Senão, sem isso ele não consegue. Ele precisa exigir de você, precisa constrangê-la a que te forneça, a que você forneça, que tu forneça a senha bancária do seu cartão, né? Quando esse tipo de comportamento, essa vantagem econômica, exigir um comportamento da vítima, né? A vítima precisa fazer alguma coisa, ela precisa fazer o cheque, ela precisa aguardar, ela precisa fornecer a sua senha bancária. Eu estou diante do crime de extorsão, tá? Então, um exemplo, o sujeito, se você abordar na rua, está andando de carro, é abordado na rua lá, na rua pública, né? Na via pública. O sujeito invade seu veículo, recolhe os seus bens patrimoniais, não está satisfeito, já está caracterizado o crime de roubo, tá bem? E ele vai além. Ele também exige lá que você me passe o seu cartão bancário, me entregue o seu cartão bancário, nós vamos ali e eu vou sacar o valor. Nessa hipótese, senhores, nós vamos ter concurso de crimes, tá bom? Porque além dele subtrair, não satisfeito, passou a exigir outro tipo de conduta, tudo bem? Passou a exigir aí, sua exigência é o constrangimento ilegal, exigiu então um comportamento da vítima para que ele pudesse obter vantagem econômica, qual seja a obtenção então de senha bancária. Outra hipótese, tá? Vou dar outro exemplo aqui que pode ser extorsão. A vítima não tem mais nenhum bem, tá bem? E ela tem lá um cofre, né? Amigo, me fornece a sua senha do seu cofre aí, tá bem? Veja, eu estou saindo do crime de roubo e indo para o crime de extorsão, porque eu preciso que a vítima participe. Eu só consigo obter a vantagem econômica mediante a participação da vítima, tá bem? Fornecendo informações, fazendo alguma coisa, tá? Professor, esse constrangimento pode ser feito por ameaça? Também pode. As formas de violência do crime de extorsão são as idênticas do roubo, tá bem? Você tem tanto a violência quanto a grave ameaça. Você não tem aqui, né, no crime de extorsão, diferentemente lá do roubo, você não tem a forma de execução do crime de extorsão mediante qualquer outro meio que retire a capacidade de resistência da vítima. Não. Você não pode tirar a capacidade de resistência da vítima, porque justamente você precisa da vítima fazendo algo, né? Para fazer algo para você, tá bem? Aí você está diante do crime de extorsão. Fornecer, então, exemplos de extorsão. Sujeito que quer fazer realização de compras ou saques mediante violência ou grave ameaça, te obriga a fornecer senha bancária, tá bem? Esse tipo de conduta é o crime de extorsão, não é crime de roubo, tá? Preenchimento de cheque, fornecer senha, fornecer os códigos eventualmente de um cofre, tá? Você está diante do crime de extorsão, que eu estou constrangendo a vítima, estou obrigando a vítima a fazer alguma coisa, tá bem? Quando eu preciso que ela faça alguma coisa, senão eu não consigo obter a indevida vantagem econômica, tá certo? Eu estou diante do crime de extorsão e não do crime de roubo. Vamos marcar as diferenças aí então do crime de extorsão para o crime de roubo. Vamos elencar aí 3, tá? Primeira diferença então do crime de roubo para o crime de extorsão. Lá no crime de roubo, primeira distinção é o núcleo do tipo. O núcleo do tipo do roubo é subtrair. O sujeito, para realizar a subtração, ele não precisa que a vítima faça nada, né? Bem, ele mesmo pode apalpar a vítima, ir lá retirar os bens dela e ir embora. No crime de extorsão, não. Ele precisa constranger a vítima a fazer alguma coisa ou tolerar que se faça, tá certo? Ele precisa do comportamento da vítima. A vítima, em tese, precisa participar, senão ele não consegue obter a indevida vantagem econômica. Segunda diferença, redigido sobre a coisa, né?
Lá no roubo é a coisa alheia móvel, aquele que pode ser transportado. Esse é o objeto material do crime. Aqui no crime de extorsão, não. Tá? Quando eu exijo alguém a obter, a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, a vítima precisa colaborar, tá bem? E eu não consigo essa obtenção dessa indevida vantagem econômica se a vítima não colaborar. E essa vantagem econômica pode ser direta, imediata, né? Eu consigo fazer o saque do cartão nesse momento, após eu constranger a vítima a fornecer a sua senha bancária. Ou, eventualmente, eu posso exigir que a vítima preencha cheques e eu vou levar esse cheque a desconto futuro, né? Ou eu posso exigir que a vítima, por exemplo, faça uma escritura, um contrato particular lá de doação de bens móveis e imóveis, por exemplo, né? Faz lá uma escritura, faz uma declaração aí que você está um contrato de doação, né? Veja, eu preciso do comportamento da vítima, a vítima precisa participar, senão eu não tenho crime de constrangimento, tá certo? A vítima precisa atuar, senão eu não tenho extorsão, tá? E a outra diferença, a terceira e última diferença entre o crime de roubo e o de extorsão é sobre o objeto material. O objeto material, obrigatoriamente, no crime de roubo é coisa alheia móvel, e aqui não precisa ser coisa alheia móvel, no crime de extorsão. Pode ser bem imóvel até, né? Essas são as distinções aí. Então, primeiro, o núcleo do tipo. Segundo, o comportamento da vítima. No roubo é prescindível e na extorsão é imprescindível. E por fim aí, coisa alheia no roubo e aqui na extorsão pode ser coisa alheia ou pode ser até coisa alheia imóvel. Sujeito ativo. Sujeito ativo, então, aqui do crime de extorsão é crime comum, né? Não há nenhuma qualidade específica por parte do sujeito ativo, então quem pode praticar o crime de extorsão é qualquer pessoa, tá certo? Sujeito passivo. Por se tratar aqui de comportamento em que posso ter aqui duas ou mais vítimas, né? Eu posso ter uma vítima patrimonial e alguém que sofra a violência ou grave ameaça, né? Então, a vítima é tanto aquela que obtém o prejuízo patrimonial quanto aquela que sofre a violência ou grave ameaça. Pode ser a mesma pessoa, pode ser vítimas distintas, né? Quando eu tenho um crime que pode atingir mais de uma vítima, é crime puro e ofensivo, né? Porque atinge dois ou mais de um bem jurídico, qual seja, o patrimônio e a liberdade das pessoas, né? No constrangimento ilegal. Elemento subjetivo do tipo, o crime de extorsão é doloso, obrigatoriamente doloso, né? Não tem como constranger alguém de forma culposa. Então, diante da ausência de previsão legal, o crime de extorsão aqui, ele é doloso, bem? E o dolo dele aqui, justamente para diferenciar de outros crimes que exijam também constrangimento, né? O dolo aqui é voltado para obtenção de indevida vantagem econômica, tá certo? Consumação. Consumação, senhores, do crime de extorsão. O crime de extorsão, senhores, ele é formal, tá? Não precisa obter vantagem econômica, não é obrigatória para fins de consumação que o sujeito obtenha sucesso na indevida vantagem econômica, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo para vocês aqui, então, o sujeito que você está andando na rua, não tem nenhum bem patrimonial, o sujeito te aborda e você fala, só tem uma folha de cheques em branco. Ele te obriga, então, a preencher e assinar esses cheques, tá bem? Esses cheques, senhores, ele já tem, digamos assim, ele já teve vantagem econômica direta, imediata? Já não, ele já tem o dinheiro em suas mãos? Não, ele tem lá um título, né, um título ao portador, que é o cheque, e ele só vai, de fato, obter a vantagem econômica quando ele levar, ou passar para frente esse cheque, ou ele levar desconto na agência bancária. Digamos que ele é um cara certo e vai na agência bancária, não passa para frente aí, não aplica golpe em alguém, e ele vai na agência bancária descontar o seu cheque, né? Obtido mediante constrangimento, tá? Grave ameaça e constrangimento. Digamos que nesse meio tempo, deu tempo para você ligar lá na sua agência bancária e sustar os cheques. Não, acabei de ser vítima de extorsão, ele exigiu que eu preenchesse os cheques, não desconto esses cheques. Ele então não consegue obter, então, de fato, a vantagem patrimonial que ele almejava, tá bem? Não consegue levar a desconto o cheque. Veja, nesse exemplo, senhores, o crime de extorsão está perfeito e consumado, tá bom? Porque, como eu estou falando para vocês, por se tratar de um crime formal, ele vai estar consumado independentemente de o sujeito obter a indevida vantagem econômica, tá? Nesse exemplo, independente dele conseguir fazer o saque do cheque na agência bancária, tá? Inclusive, sobre isso, tem uma súmula 96 do STJ. Diz a súmula 96 do STJ.
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Então, o sujeito empregou violência ou grave ameaça ali e fez com que a vítima fizesse algo ou tolerasse que fizesse algo, tá bem? Eu tenho perfeitamente consumado o crime de extorsão, independentemente de o sujeito obter sucesso, tá bem? Patrimonial, tá bom? Por isso ele é formal, tá? Tá consumado então no momento em que ele exerce a violência ou grave ameaça e constrange a vítima, independentemente de ele vir a obter sucesso na sua obtenção de vantagem patrimonial. Bom? Tentativa, senhores. A tentativa é admissível aqui, tá? Por se tratar de crime puro e subsistente, a doutrina assim denomina, o crime então vai admitir tentativa porque a sua execução pode se desdobrar aí em diversos atos. Então, o crime de extorsão, a despeito de ser formal, ele vai admitir tentativa porque se trata de crime plurissubsistente, pode se desdobrar aí em diversos atos. Parágrafo 1º agora do artigo 158, uma causa de aumento de pena, tá? Tem guarda uma semelhança com o crime de roubo lá e tem previsão lá de 2 causas de aumento de pena aqui no artigo 158. Diz o parágrafo 1º então do artigo 158, seu crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumente-se a pena de 1/3 até a metade. Então aqui nesse artigo 158, parágrafo 1º, nós temos lá apenas 2 causas de aumento de pena. Lá no roubo estão diversas, né? Nós temos lá diversas causas de aumento de pena. Nós não temos aqui para o crime de extorsão, tá? No crime de extorsão, nós temos apenas 2 causas de aumento de pena. A primeira delas, se a extorsão for praticada mediante concurso, né, de 2 ou mais pessoas. Então, tem um crime de extorsão cometida por mais de uma pessoa, pouco importando se ela é inimputável ou não, se ela esteja identificada ou não. Mas eu tenho certeza de que 2 ou mais pessoas estão concorrendo para a prática da extorsão, eu tenho presente essa causa de aumento de pena. Tá? Então é o concurso de pessoas, concurso de agentes. A segunda causa de aumento de pena prevista nesse parágrafo 1º, então é se há o emprego de arma, tá bem? Essa é a redação aqui do artigo 158. E qual que é o conceito de arma? Lembra lá das aulas de roubo que a gente teve, tá bom? O tipo penal aqui, senhores, no artigo 158, parágrafo 1º, não está reclamando arma de fogo, ele está reclamando o emprego de arma. Então pode ser arma de fogo e pode ser arma branca também, tá? Então, no conceito de arma aqui do artigo 158, para que tenha essa causa de aumento de pena, é qualquer arma, qualquer instrumento, então, utilizado que tenha capacidade de ferir alguém e possa, eventualmente, causar medo, tá? O sujeito empregou isso, eu tenho, então, essa causa de aumento de pena, tá? É imprescindível que ela exista, essa arma, né? Não basta uma mera simulação, tá bom? Por exemplo, o sujeito coloca a mão por baixo das vestes, simulando uma arma de fogo, te constrange a preencher o cheque, tá bom? Eu vou ter essa causa de aumento de pena aqui, se era a mão dele, tudo bem, simulando uma arma, tá bom? Eu não vou ter a causa de aumento de pena, eu preciso efetivamente ter o emprego de uma arma, tá? Não precisa ser, o que eu quero observar aqui é que não precisa ser arma de fogo, porque o tipo penal não reclama isso. Então, arma, qual que é o conceito de arma aqui do parágrafo 1º do artigo 158? Qualquer instrumento que tem a capacidade aí de machucar ou ferir as pessoas, tá certo? Teve emprego de arma, tá bom? Eu tenho essa causa de aumento de pena, então as duas, tá? Concurso de pessoas ou emprego de arma, tá? E volto a lembrar, não precisa ser arma de fogo, legal? Parágrafo 2º. Diz aqui o parágrafo 2º, agora nós vamos para uma extorsão qualificada, as formas qualificadas da extorsão. Nós temos aí no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O parágrafo 3º do artigo anterior, senhores, é a forma qualificada do roubo, e o parágrafo 3º do artigo anterior, do artigo 157, já previa 2 formas qualificadas do crime de roubo. E aqui na extorsão, o legislador está falando, olha, se eu tiver essas 2 formas qualificadas do crime de roubo aqui na extorsão, eu também vou aplicar essas formas qualificadas aqui para a extorsão, tá? Inclusive com a mesma pena lá prevista no artigo 157, parágrafo 3º, tá? E quais eram essas formas qualificadas lá do parágrafo 3º? Então, se dentro da extorsão, no emprego da violência, isso é uma violência, né? Não na grave ameaça, se do emprego da violência a vítima suporta ferimentos de natureza grave ou a morte, eu também tenho essas formas qualificadas de extorsão, tá? Por essa figura qualificada equiparada aqui do artigo 158, parágrafo 2º, tá? Então, se dentro do crime de extorsão, se da violência
a vítima suporta ferimentos de natureza grave, qualquer uma daquelas previstas no artigo 129, parágrafo 1º ou 2º, tá bem? Ou se resulta para a vítima a morte, tá bom? Que é a hipótese do latrocínio, lá do crime de roubo, e vem aqui para o crime de extorsão qualificado. Inclusive, aplico a mesma pena lá do artigo 157, parágrafo 3º, se tiver esses dois resultados, tá? Essas duas formas qualificadas, lesão corporal grave ou morte. Então diz aqui o parágrafo 3º, outra forma qualificada acrescentada no Código Penal no ano 2009. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. E tem uma segunda parte aqui. Se nesse comportamento, então, quando houver restrição da liberdade da vítima, e essa restrição da liberdade da vítima é imprescindível para o sujeito obter a vantagem econômica, se resultar para a vítima lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas do próximo crime que a gente vai ver, que é o da extorsão mediante sequestro, tá? Então veja lá, aqui no artigo 158, parágrafo 3º, uma forma qualificada da extorsão, nós temos a hipótese aí lá, bastante conhecida ou ordinariamente conhecida como a hipótese do sequestro relâmpago. Então aqui na extorsão, então o sujeito, além de constranger, obrigar a vítima a fazer alguma coisa, o quê? Fornecer seu cartão bancário e fornecer a sua senha, para que ele realize saques ou faça compras. Quando nessa hipótese, nesse tipo de comportamento, então o sujeito, além de exigir, além de constranger a vítima, já está caracterizado o crime de extorsão consumado, mas ele restringe a liberdade da vítima, para que a vítima eventualmente não cancele o seu cartão, não acione a polícia, e o sujeito restringe a liberdade então. E isso é necessário para que ele consiga obter essa indevida vantagem econômica. Essa hipótese aqui, conhecida como sequestro relâmpago, a forma qualificada do artigo 158, parágrafo 3º, tá bem? Então, além da extorsão, quando tiver restrição da liberdade da vítima, e essa liberdade da vítima for necessária para que ele consiga obter a indevida vantagem econômica, nós temos então o aperfeiçoamento aqui, a tipificação no artigo 158, parágrafo 3º, tem a pena mais alta, tá? Se dentro desse contexto aí de sequestro relâmpago, né, assim conhecido como sequestro relâmpago, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, se resulta para a vítima lesão corporal grave ou a morte, nós temos então a aplicação da pena prevista no artigo 159, parágrafo 2º e 3º. O artigo 159, parágrafo 2º e 3º estabelece lá apenas, então, se resultar para a vítima lesão corporal grave, temos uma pena bastante interessante, né, de 16 a 24 anos, e se resultar a morte de 24 a 30 anos, tá? Inclusive, senhores, essa pena aqui do artigo 159, parágrafo 3º, é a maior pena prevista na legislação penal, tá? Qual é o crime que estabelece a maior pena corporal prevista na legislação penal como um todo, tá? É a extorsão mediante sequestro com resultado morte, tá? Essa é a pena aí de 24 a 30 anos. O homicídio, ele tem a pena máxima igual, mas a pena mínima não, né? Nós sabemos lá que tem a pena do homicídio qualificado parte de 12, aqui parte de 24, né? A pena mínima é o dobro do homicídio, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse parágrafo 3º do artigo 159 estabelece lá o maior preceito secundário da legislação penal brasileira, tá? E ela pode ser aplicada para o crime de extorsão, quando dentro da hipótese da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, e essa restrição da liberdade da vítima é imprescindível para que ele obtenha a indevida vantagem econômica, resultar para a vítima a morte, nós temos então a aplicação aí da pena do artigo 159, parágrafo 3º, 24 a 30 anos. Tá? Então temos duas formas qualificadas aqui, segundo o resultado, né? Nessa parte final do parágrafo 3º do artigo 158. Se resultar para a vítima lesão corporal grave, aplica a pena do artigo 159, parágrafo 2º, tem uma pena de 16 a 24. E se dentro da hipótese da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, nós temos para ela resultar para a vítima a morte, nós temos a aplicação então da pena prevista no artigo seguinte, né, no artigo 159, parágrafo 3º, com a pena lá de 24 a 30 anos. Tá certo? Essas são as hipóteses aí de formas qualificadas aqui do artigo 158, parágrafo 3º. Tá? Última anotação é acerca do crime de extorsão. Tá? As formas hediondas do crime de extorsão. O artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos, estabelece lá, no rol dos crimes hediondos, o seguinte. Então, é considerado crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal
ou morte. Então, onde nós temos aí tipificados como crime hediondo ou crime de extorsão. Quando resulta para a vítima morte, senhores, na extorsão resulta a morte, a exemplo do latrocínio, nós também temos aqui então essa figura da extorsão como o crime hediondo, tá? Volto a ler aqui o inciso 3. São hediondos, então, quais formas do crime de extorsão são hediondos, tá? O crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Então, o artigo 158, parágrafo 3º, que é entendido aí como sequestro relâmpago, ele é hediondo, né? E quando temos dentro do crime de extorsão ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, em qualquer uma das hipóteses do artigo 158, parágrafo 2º, ou do artigo 158, parágrafo 3º, ambos os dispositivos então são hediondos. São hediondos então para concluir. Quais são as formas hediondas do crime de extorsão? O artigo 158, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá bom? Essas são as formas qualificadas aí do crime de extorsão e ambas são consideradas crimes hediondos, tá? Inclusive, houve uma alteração legislativa na lei dos crimes hediondos pelo pacote anticrime, né? Pela lei 13.964/2019, que entrou em vigor agora em janeiro de 2020, introduziu essa alteração. Até então, essa hipótese da restrição da liberdade da vítima, né, o sequestro relâmpago, com ou sem resultado de morte, senhores, não era hediondo, né? Era uma falha legislativa, tá bom? Por falta de previsão. Agora, com o pacote anticrime, houve a correção dessa hipótese. Então, de forma mais razões mais óbvias, né? A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com ou sem resultado de morte, pouco importa ela, são hediondos, tá? São considerados hediondos aí.